Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 30 de abril de 2026, vamos fazer a nossa oração da noite, segundo a palavra do Senhor Jesus. Livro de 2 Reis, capítulo de número 20, a partir do versículo 2, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que Ezequias adoeceu e o profeta Isaías levou uma palavra da parte de Deus, que ele morreria e não viveria. E a reação dele foi a palavra que nós lemos, o posicionamento, melhor dizendo. A palavra do Senhor diz que ele virou o rosto na parede e orou. Quando ele recebeu o decreto de morte, ele não ficou a murmurar: a Deus, porque se eu já andei nos teus caminhos, se eu já fiz a tua vontade. Ele escolheu orar a Deus. E essa deve ser a nossa escolha diária. Diante de todas as palavras, diante de todos os decretos, diante das portas que se fecham, nós devemos orar a Deus, porque só Deus tem a solução para os nossos problemas. Porque Deus que trará a resposta à última palavra. Às vezes a nossa primeira reação é buscar auxílio no homem. Vamos reverter o quadro. Buscar auxílio em Deus, e o próprio Deus vai nos direcionar, o homem que vai nos ajudar. Porque às vezes o auxílio vem de quem nós menos esperamos. Porque Deus, ele usa quem ele quer. Então Ezequias não ficou a murmurar, não ficou irado, porque muitas das vezes o povo, por não entender determinadas coisas, fica irado com Deus. A pior coisa que nós podemos fazer é nos revoltar contra Deus. Deus, ele é perfeito. Só precisamos confiar. A palavra diz que ele orou, virou o rosto na parede em sinal de humilhação. Ezequias, ele quebrantou o seu coração diante da presença de Deus. Não foi para a presença de Deus com orgulho. Não, com o coração humilde, com o coração quebrantado. A palavra do Senhor diz no livro do profeta, no livro de Salmos, que é um salmo de Davi. No salmo de número 51, há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Coração quebrantado e contrito é um coração sincero diante de Deus, diante da presença dele. Arriba é um coração que se deleita, que se derrama, porque Deus abomina a hipocrisia. Ele conhece os nossos corações. Não adianta mostrarmos alguma coisa para Deus superficialmente. A nossa boca falar algo quando o nosso coração fala outra coisa. Deus, ele sabe, Deus, ele conhece as profundezas. Não há nada oculto diante de Deus. Então, para quem quer se achegar a Deus, coração contrito, coração quebrantado, sinceridade no coração. E Deus, ele atende, Deus, ele responde. Deus é um Deus de misericórdia. O nosso Deus é um Deus de compaixão. A palavra do Senhor diz que a sua misericórdia se renova a cada dia. Todos os dias a misericórdia de Deus se renova. E a palavra diz que ele chorou muitíssimo.
E disse: Deus, lembra que eu andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito. Ele pediu a Deus para que Deus lembrasse do primeiro amor, das primeiras obras. O primeiro amor fala daquele momento em que nós conhecemos a Deus, andamos nos caminhos do Senhor, obedecemos a Ele, temos amor, temos zelo pela obra, por Deus, andamos em santidade, temos paixão. A chama está acesa. Com o tempo, as tribulações vão surgindo, as batalhas vão surgindo e a tendência é esfriar. Não é uma regra. Não é uma regra, porque a própria palavra nos ensina as estratégias para manter a chama do Espírito Santo acesa. Então podemos perceber que ele já não era como antes. Se ele pede a Deus para lembrar do tempo em que ele andou em sinceridade, é porque ele talvez andava meio desviado, desleixado, arrimando o amor por Deus e a fé já não era a mesma. Sem julgamento algum, o Espírito Santo conhece os nossos corações e ele sabe das nossas fraquezas e também sabe que muitos vão desfalecendo com o tempo por causa da pressão, mas ele está aqui para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos reerguer. A vontade de Deus é que nós estejamos em pé. Quem tem que cair é o inimigo. Quanto a nós, devemos permanecer de pé, porque Deus nos dará a vitória. Nada está perdido. Ele orou, pediu a Deus para lembrar. Deus não é ingrato. Deus, ele lembra, sim. E a palavra do Senhor diz que ele chorou muitíssimo. E o profeta que havia lhe dado a mensagem da morte ainda estava no pátio, estava próximo. E Deus falou com ele, disse: volta. O profeta deu a palavra de morte. Ezequias orou, ele ainda estava no local. Deus respondeu a oração de Ezequias instantaneamente, mandou o profeta voltar. Eu creio que Deus provou a fé de Ezequias, porque não era vontade de Deus que ele morresse. Talvez foi uma prova de fé. Ele orou e Deus mandou o seu profeta de volta. Diz a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te sararei. Deus ouviu o clamor de Ezequias. Deus prometeu sará-lo, curá-lo, libertá-lo da enfermidade que ele tinha. Essa palavra é um exemplo de uma oração respondida. É um exemplo de como Deus ele pode restaurar, de como Deus ele pode transformar, de como as coisas podem mudar quando reconhecemos que Deus é tudo nas nossas vidas. Quando abrimos o nosso coração verdadeiramente para Deus com toda a sinceridade, alguma coisa acontece. Deus, ele sonda as mentes e os corações. É o exemplo de que as coisas podem mudar, não importa o decreto. Seja de morte, ou outro qualquer, Deus pode mudar esse decreto. Ele orou e Deus transformou a vida de Ezequias. Qual é o decreto que está sobre a nossa vida? Qual é a palavra que foi lançada?
Arriba, qual é a praga que foi lançada? Deus pode remover por intermédio da nossa oração. Sim, o Deus que ouviu Ezequias é o mesmo Deus que nós oramos, buscamos e servimos. Porque só há um Deus e não há outro. Os céus e a terra e tudo que neles há, o universo por inteiro, pertencem a um único Deus. Então vamos orar ao Deus de Ezequias, para que venha nos restaurar, para que venha atender às nossas orações, para que venha mudar os decretos que foram lançados contra nós e a nossa casa. Há muitas pessoas que vivem debaixo de decretos. Decreto é como se fosse uma lei. No mundo espiritual, suponhamos, há um decreto de miséria, de desemprego, de esterilidade sobre a vida de alguém. Enquanto esse decreto não for quebrado, esse decreto é feito no mundo das trevas, por agentes das trevas. São feitos pactos, há famílias que têm muitos decretos. Um decreto que ninguém vai ser feliz naquela família, nesta família. Mas eles podem ser quebrados pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro, pelo poder da oração. Deus muda vidas, Deus transforma. Pelo intermédio da oração, as coisas podem mudar. Deus pode virar o jogo. E Ele vai fazer no poderoso nome de Jesus Cristo. Arriba, Deus, te louvamos e te exaltamos. Agradecemos, ó Pai, pela oportunidade. Arriba, Deus, de mais uma vez estamos aqui na tua santa e bendita presença. Ó Deus, toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Arriba, Deus, da nossa vida e da nossa salvação. Glorificado, Deus, e exaltado seja o teu nome. Pai, a tua graça, Deus, tem nos sustentado. A tua destra, Deus, tem nos sustentado a cada manhã. Bendizemos e exaltamos o nome que está acima de todo nome. Ó Deus, assim como Ezequias, nós também somos falhos. Arriba, Deus, também somos pecadores. Também temos andado. Arriba, Deus, em caminhos tortuosos. Em caminhos, ó Deus, que não te agradam. Arriba, Deus, e clamamos misericórdia. Ó Deus, o Senhor teve misericórdia de Ezequias, tenha misericórdia de nós também. Ó Deus, segundo a tua benignidade, apague, ó Deus, as nossas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Arriba, Deus, purifica-nos com isopo e ficaremos puros. Arriba, Deus, lava-nos e ficaremos mais alvos do que a neve. Arriba, Deus, da nossa vida e da nossa salvação. Lava, Deus, a nossa mente. Arriba, Deus, lave os nossos corações, pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Arriba, Pai. Nos levantamos, ó Deus, em oração. Ó Deus, com o coração contrito e quebrantado. Arriba, Deus, clamando, quebra. Quebra, Deus, todo o decreto de morte que está sobre a nossa vida e a nossa casa. Arriba, Deus, decretos de miséria, desemprego, enfermidade, esterilidade e solteirismo. Arriba, Deus, vergonha, fracasso. Quebra, Deus. Arriba, Pai, de vícios. Arriba, homossexualidade. Oh Deus, tudo aquilo que é abominável aos teus olhos. Ó Deus, tudo aquilo que não provém de ti. Remova, Deus, das nossas vidas e da nossa casa. Quebra, Deus, os decretos do maligno. Pai, não importa de onde vêm esses decretos. Ó Deus, o que importa é que o sangue do Cordeiro foi derramado. Arriba, Deus, para nos trazer a libertação. Ó Deus, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Arriba, Deus, livra-nos do mal. Livra-nos, ó Deus, dos nossos inimigos. Arriba, livra-nos, ó Deus, dos nossos adversários.
Como diz a tua palavra, Deus, 1000 caem ao meu lado e 10.000 à minha direita. Mas eu e a minha casa, Deus, que não sejamos atingidos. Guarda, Deus, a nossa casa e a nossa família como a menina dos teus olhos. Arriba, Deus, esconda-nos debaixo do teu esconderijo. Debaixo, Deus, da tua sombra. Há tanto tempo, Deus, vivemos debaixo de decretos, de julgos. O Senhor Jesus levou sobre si. Arriba, Deus, as nossas maldições. Ó Deus, as nossas dores, as nossas enfermidades. Arriba, Deus, arranca de nós tudo que é semente do maligno. Ó Deus, nós não temos parte com as trevas. Arriba, Deus, somos filhos do Altíssimo. Ó Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Arriba, Deus, não permita que o inimigo venha envergonhar as nossas vidas. Ó Deus, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Arriba, Deus, o Senhor nos escolheu para testemunhar. Ó Deus, para testificar que há um Deus nessa terra. Arriba, Deus, para testificar que não há outro. Arriba, Deus, não há outro além de ti. Transforma, Deus, as nossas vidas. Arriba, Deus, transforma a nossa casa e a nossa família. Palavras declaradas pelos ancestrais. Arriba, Deus, quebra. Palavras declaradas, ó Deus, por terceiros. Arriba, Deus, por familiares. Não importa de onde vem essa palavra. Ó Deus, que o sangue de Jesus venha quebrar. Que o sangue de Jesus venha neutralizar. Arriba, Deus, que o sangue de Jesus venha aniquilar. Arrimande, que pelo poder que há no nome. Arrimande, que reboi no sangue do Cordeiro. Ó Deus, lava-nos com teu sangue. O teu sangue cura, liberta, transforma, renova. Arriba, Deus, o teu sangue faz novas todas as coisas. O teu sangue, ó Deus, nos liberta dos cativeiros. Ó Deus, nos liberta do pecado, da iniquidade. Arriba, Deus, da idolatria do mundo. É pelo teu sangue, ó Deus, que nós estamos aqui, que somos chamados filhos de Deus, que recebemos a graça. Arriba da filiação. Arrimante, que ó Deus, todo aquele que tem declarado palavras, ó Deus, que tem praguejado, perseguido as nossas vidas, que venha cair por terra. Ó Deus, a nossa vida não pode estar pautada. Arriba, Deus, dependente daquilo que o inimigo deseja. Porque há promessas, ó Deus, que o Senhor preparou. Arriba, promessas, ó Pai, que o Senhor reservou para as nossas vidas. Arriba, Deus, que as promessas venham se cumprir e que o teu nome seja glorificado no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, entregamos e consagramos mais uma noite nas tuas mãos. Pedimos, ó Pai, a tua proteção divina. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Que toda ferramenta preparada pelo inimigo contra nós e a nossa casa, Deus, que não venha prosperar. Conceda-nos uma noite abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todos sempre. Amém.